Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre uma satisfação incrível estar com vocês para levar o que há de melhor na nossa cidade, especialmente quanto aos profissionais que a gente sempre gosta de trazer aqui, que são destacados nas suas áreas de atuação e que fazem a diferença na sociedade, seja atuando, seja, enfim, trazendo conhecimentos acadêmicos, atuando na prática ali, aqui, nesse caso, hoje, inclusive, a gente vai estar com uma profissional de grande destaque, inclusive que é da área justamente, né, da odontologia, que é aí uma referência, né, a doutora Vitória Machado Pereira, cirurgiã dentista formada pela PUC Paraná. Doutora Vitória, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Perfeito, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, agradeço muito e vamos conversar. Vamos conversar, inclusive, doutora Vitória, sobre um assunto bem importante, né, que é, inclusive, aí objeto de muito estudo da doutora, que a gente sabe que a doutora mergulhou academicamente, mestrado, agora também doutorado, né, que é aí a profilaxia pré-exposição ao HIV, né, que é super importante e a gente precisa realmente trazer essas temáticas aqui, porque o nosso público sempre tem uma curiosidade muito grande, é sempre muito importante, como eu falo, conhecimento é tudo. Né? A gente tendo conhecimento, a gente move o mundo, a gente consegue transformar a nossa realidade e a nossa sociedade, por isso que a gente vai hoje se desdobrar aqui para realmente entender, né, cada vez mais, e a doutora trazer, né, realmente esse conhecimento tão grandioso para os nossos telespectadores e para a nossa sociedade de forma geral. Mas, doutora, antes da gente começar aqui, eu vou chamar então o nosso patrocinador. Perfeito. E depois a gente volta já com a sua entrevista. Muito obrigada. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria, Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Voltamos então aqui com o nosso primeiro bloco com a doutora Vitória e, como a gente já tinha falado, né, a temática ela é das mais relevantes aqui, porque realmente fala, né, dessa profilaxia aqui, pré-exposição ao HIV, doutora Vitória. E nesse sentido, quando a gente fala sobre essa questão especificamente, até para que o nosso telespectador compreenda, né, porque profilaxia para tudo, né, especialmente quando a gente fala de odontologia, mas qual que é a diferença, então, quando a gente está diante de uma profilaxia pré-HIV e das outras profilaxias? Perfeito. Bom, a profilaxia de pré-exposição ao HIV, ou do jeito que a gente costuma chamar normalmente para ficar mais fácil, a PrEP, ela é uma medicação que a gente fala paciente, mas não necessariamente são pacientes, são o público que não está infectado pelo HIV, faz o uso como uma forma de prevenção à doença. Então, são pessoas que ainda não possuem, que ainda não são contaminadas pelo vírus, como uma forma aí geral de prevenção. Claro, nós temos o nosso público-alvo, né, que são ali homens que fazem sexo com homens, e profissionais de saúde, porém, é uma medicação que ela abrange toda a população brasileira. Então, você tem que ser apenas maior de 18 anos para conseguir fazer o uso dessa medicação e testar negativo para o HIV. Ela é disponibilizada de forma gratuita pelo SUS, então, eu acho hoje em dia é uma das melhores, se não a melhor forma de prevenção contra o HIV que estão disponíveis no mundo. E a gente tem que aproveitar que aqui no Brasil ela é disponibilizada de uma forma gratuita, né, que a gente consegue fácil acesso, qualquer pessoa da população consegue acesso a essa medicação, então eu acho que é uma forma de prevenção que deve ser difundida aí para que todo mundo tenha acesso a essa
a essa forma de prevenção. Entendi. E nesse caso, doutora, como que funciona, né, essa profilaxia? Por exemplo, até a doutora falou que primeiro é feito um teste para verificar, né, constatar se não há, então, né, se essa pessoa não é portadora do vírus, né? E como que funciona isso? Porque daí essa profilaxia que a gente fala, né, é antes do tratamento, enfim, porque teria algum risco de infecção? Como é que é? Perfeito. Bom, a profilaxia de pré-exposição ao HIV, como eu comentei, ela é um comprimido. A forma de uso desse comprimido é um comprimido por dia. A gente diz de forma contínua, porém o paciente e o próprio médico que vai fazer essa prescrição, ele pode avaliar a necessidade de continuar ou não utilizando essa medicação. Você precisa ir ao Sistema Único de Saúde, demonstrar interesse em fazer uso dessa medicação, porque ninguém vai te obrigar, né? Tem que ser por vontade própria. É feito ali alguns exames básicos de sangue para testar a sua saúde geral, principalmente a saúde do fígado, a saúde hepática, né? Porque você vai estar ingerindo um medicamento ali diariamente, então para ter certeza que está tudo ok. E também é feito o teste do HIV. Porque para você fazer o uso da PrEP, você precisa ser HIV negativo, tá? Senão a gente muda aí para uma outra forma de tratamento. Então, para você fazer o uso da PrEP, precisa ter o HIV negativo. Nessa primeira consulta que você chega no Centro de Orientação e Aconselhamento, você recebe a medicação pelo período de 30 dias. Para você se adaptar, fazer um teste, porque temos efeitos colaterais, querendo ou não, é uma medicação, né? Então você faz uso desses 30 dias de medicação, retorna ao serviço de saúde e, novamente, vai fazer o teste, repete esse teste de HIV para ter certeza de que você não se contaminou nesses 30 dias. Eles coletam informações, sintomas, se você sentiu algum tipo de enjoo, algum desconforto abdominal, ou algum outro tipo de sintoma que possa não estar relatado, né? E dependendo do que o paciente relatar, do que o paciente conversar, você consegue aí a liberação da medicação para 60, 90 ou 120 dias. Eles não dão a medicação assim contínua, porque é interessante o paciente ficar monitorado e tal, né? O paciente ficar retornando, ainda mais porque é uma medicação que precisa estar com HIV negativo, então eles gostam que o paciente retorne, tanto para conversas ali com o psicólogo, com o enfermeiro, refazer esses testes, refazer esses exames de sangue, para ter certeza que o paciente continua saudável, para poder fazer o uso da medicação. Então, e tem um público específico, então, que utiliza normalmente? Temos um público específico, isso até a nossa pesquisa, o nosso trabalho, ele demonstrou bastante, que são homens, tá? Que é justamente aquela categoria que é afetada, mais afetada no caso. É o público, eu digo, não é o público-alvo da medicação, mas é quem mais faz a procura pela medicação, tá? São homens, grande maioria das vezes gays, né, homossexuais, justamente porque é a forma mais fácil de contaminação. Existem, no nosso trabalho, apareceram, claro, ali mulheres que também fazem o uso, homens héteros que fazem o uso, porém o grande número de homens que fazem sexo com homens, é o público-alvo. Eu até achei interessante essa discrepância na quantidade de público, né, porque eu acho que ele talvez precise alterar aí a questão do marketing dessa medicação para que ele atinja também outros públicos e outras populações. Porque já que é uma medicação que deixa você 100% seguro, se usado, claro, da forma correta, eu acho que ela merecia uma exposição maior, sabe? Uma exposição maior. Vou até ser bem sincero com você aqui. Eu faço essa pesquisa já tem mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho com ela. E previamente a isso, claro, eu estava na faculdade, né? Não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Eu não tinha esse conhecimento de que existia um medicamento que conseguia prevenir o HIV. Olha, isso é muito bacana, mas eu também não conhecia, doutora. Eu fiquei conhecendo graças a você. E você veja, porque né? a gente não, às vezes, não é porque não seja do nosso interesse, é porque são tantas coisas, né, e às vezes a gente não conhece mesmo, não sabe. Você ouve falar no coquetel, mas é depois né, depois que traz, inclusive, um monte de problema, né, enfim, a gente sabe que tem, né, as pessoas têm ali colaterais, né, mas uma profilaxia que possa prevenir, evitar a doença, na verdade, né, do desenvolvimento, né, porque são várias doenças, né, um vírus que
proporciona, que causa ali a tua fragilidade, né, Sim. e várias doenças acometem. Então isso é excelente, porque você vai proteger essas populações e, como você diz, ninguém está livre. Sim. Ainda que tenha um público maior, talvez, né, como você falou de homens, né, mas ninguém está livre, né? Então, se puder realmente todas as pessoas puderem ter acesso, esse alcance chegar, eu acho que seria muito bom. Muito é uma questão de saúde pública, né? É uma política pública, inclusive, né, voltada à saúde, que deveria realmente abranger todo mundo. Sim. Mas, enfim, né, você é pesquisador aqui, imagino que você já deva ter se perguntado isso várias vezes, né? E não é nem tanto a questão de falta de acesso, porque, como eu disse, o acesso, ele está ali, você sendo maior de 18 anos, você tem essa possibilidade de fazer o uso, de forma gratuita, e pelo tempo que eu acompanhei o serviço, ali no Centro de Orientação e Aconselhamento, são profissionais excelentes, eles são muito acolhedores, porque às vezes a gente sabe que tem esse estigma, né, acerca, às vezes a pessoa, ela tem um pouco de vergonha, ela tem, às vezes, a família não sabe que pode estar acontecendo, ou que ela pode estar exposta a essa doença. Então, assim, eu entendo, né, às vezes é por isso até que as pessoas não chegam a procurar essa forma de prevenção, mas o Centro de Orientação e Aconselhamento, ele é maravilhoso. São profissionais muito capacitados, você se sente num ambiente muito acolhedor, eu pude acompanhar os enfermeiros, os psicólogos, os técnicos de enfermagem ali, e realmente, assim, é um ambiente muito tranquilo, que eu acho que vale a pena, se você acha que você se encaixa no público, né, e se você acha que seria interessante pro teu dia a dia, porque eu acho assim, o HIV, ele tem tantos outras questões que prejudicam a nossa saúde, que dificultam a nossa vida, e como você mesmo disse, temos a questão do coquetel contra o HIV, que daí ele é um pouco mais forte, ele causa muitos efeitos colaterais aí que talvez debilitem mais o paciente, então eu acho que se tem uma medicação que consiga prevenir que você adquira essa doença, eu acho que a gente deve né, deixar isso bem difundido para que as pessoas saibam que isso existe mesmo. Exatamente, né, uma questão aqui nossa de realmente levar esse conhecimento para a população e todo mundo ter acesso. Sim. E daí num caso como esse, por exemplo, né, doutora, quando a gente fala dessa profilaxia, né, nem todo mundo sabe, mas a partir do momento que todos saibam, todos têm direito ou tem que se enquadrar em algum tipo tem que ter algum requisito específico? Todos têm direito. Todos têm direito. Como eu comentei, o único requisito é ser maior de 18 anos. Só isso. E não ter contraído ainda. E não ter contraído o HIV. Você tem que ser obrigatoriamente maior que 18 anos e HIV negativo. De resto, sexo, opção sexual, idoso, jovem, qualquer um tem acesso a essa medicação. Qualquer um tem acesso, isso é importante, né? Isso é importante porque daí a gente sabe que realmente, né, tendo conhecimento, você logo vai ter acesso também, né, ao teu direito que está aí para você realmente nos postos de saúde, qualquer posto de saúde, tem alguma unidade específica? A unidade que distribui a medicação, que é referência, é o Centro de Orientação e Aconselhamento. Ele fica ali na Praça Osório, tá? Onde tem a feirinha. Então. Isso, em Curitiba. Existe a distribuição em todo o país, todo o estado, né? Tem essa distribuição. Aí teria que só pesquisar o que libera realmente em cada estado, em cada cidade. Mas as unidades de saúde, as unidades básicas, elas podem fazer o encaminhamento caso o paciente tenha interesse, né? Às vezes tem uma unidade que é um pouco mais próximo de casa, quer conversar às vezes ali antes de se dirigir, né? Às vezes é muito distante, para pegar uma informação. Eles fazem o encaminhamento, o paciente recebe a carta da unidade básica e pode apresentar essa carta lá. Tem que ter um cadastro, né, salvo engano, né? Tem que ter um cadastro inicial ali já, para que a pessoa possa ter acesso, né, tanto a tratamentos, né, enfim, consultas. Fazer os exames, tudo isso. Né, tudo que vai ser necessário, até porque vai ter que ter um exame, né, para demonstrar que é HIV negativo, né, exatamente, então isso vai ser bem importante para que você possa ter acesso a essa medicação. Mas, doutora, a gente tem ainda muita coisa para conversar aqui, eu vou chamar agora inclusive a nossa coluna. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental, UEDA, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental
busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Imengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, ptose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental UEDA, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Então, voltamos aqui depois da coluna, né, da doutora Vitória, né, que vocês já puderam, então, entender um pouquinho melhor até outras questões aí nas quais ela também trabalha, né, doutora? Você já deu um spoilerzinho ali para nós, né, anteriormente, então acho que também já dá para sanar bastante dúvida. Outro dia também a doutora vem para falar especificamente sobre esse assunto, que acho que deve ter muita coisa, né, aí para a gente poder desenvolver, né, porque realmente essas questões bucais, odontológicas, realmente precisam aí do nosso cuidado, da nossa atenção, porque a gente sabe o quanto é difícil uma dor de dente ou problemas que envolvam realmente, né, a saúde bucal. Sim. Né? Então é tão bom prevenir e é muito importante saber cada vez mais. E por isso, doutora, eu queria saber, né, o que te levou a fazer e desenvolver essa pesquisa justamente nessa área da profilaxia pré-HIV? Perfeito. Eu já, desde muito cedo, já dentro da universidade, tive esse apreço pela área acadêmica. Então eu já tinha certeza que assim que eu me formasse, eu já queria fazer um mestrado, né, que é a primeira porta de entrada aí para o mundo acadêmico. Então, assim, conversando com os meus professores, eles me deram algumas opções de temas que a gente pudesse abordar, né, durante esses 3 anos aí de mestrado, e esse foi um tema que me interessou justamente pelo peso que ele tem quando a gente conversa com isso, tanto a nível nacional, Brasil, quanto nível mundial, né. Então eu acho que ele é um tema extremamente relevante. Então, quando eu botei na minha cabeça que eu gostaria de fazer um mestrado, eu queria fazer um mestrado com que o meu resultado da minha pesquisa, ele pudesse ajudar que fosse 6 pessoas. Então, na hora que eu vi esse tema, profilaxia de pré-exposição HIV, e que eu, como profissional da saúde, dentista, não tinha um conhecimento muito a fundo sobre ele, eu achei que era basicamente o meu dever estudar isso, para poder trazer isso para, nem que fosse ali, que eu conseguisse apresentar isso para minha família. Não sabia o tamanho que isso ia, a proporção, né, que isso ia ter. Então, assim, se eu conseguisse apresentar esse assunto para que fosse ali para os meus professores e para minha família, eu já estaria feliz, porque se eu, que sou dentista, profissional de saúde, não conhecia, às vezes a minha mãe, meus pais que são ali, que não estão relacionados à área da saúde, ou a minha irmã que é área de publicidade, não conhece. Então, assim, eu acho que foi esse o principal motivo. Foi pegar esse assunto, estudar tudo que eu conseguisse sobre esse assunto para poder passar esse assunto para frente, já que a importância dele é tão pesada, né, tão grande. Porque é interessante, né, eu lembro lá na década de 80, né, a gente que cresceu ali naquele período, foi assim, foi bombástico, né, quando o HIV surgiu, enfim, não necessariamente foi na década de 80, acho que relatos de que no final dos anos 70, salvo engano, até a doutora teve o boom, né, que eles falam. Ali, né? Então a gente começou a ouvir e foi assim, e eu achava engraçado na época que gerou um pânico tão grande na população, que eu me lembro que eu era pequena e o pessoal falava, se um pernilongo te picar e ele estiver infectado, você também vai ser infectado. Então todo mundo tinha medo até de pernilongo na época, porque e as pessoas, elas morriam muito rápido. Não é como hoje, por exemplo, hoje você não ouve
me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas a gente não ouve mais falar que alguém está morrendo ou morreu necessariamente em virtude do HIV. Porque hoje o tratamento, existem muitas formas, né, o próprio coquetel, enfim, vê muita gente que você nem diz que tem, Sim. Não é verdade? Porque na época, eu lembro, nossa, Freddie Mercury, Cazuza, todos ali definhando, né, você via, era nítido que a pessoa estava com HIV. Hoje você não diz, hoje a pessoa está normal. Eu sei porque eu conheço várias pessoas que olham e falam, meu Deus, eu não imaginaria se não me contasse. Sim. Porque tem qualidade de vida. Tudo normal. Tudo normal, faz tudo normal, vai para academia, passeia, viaja, faz tudo. É claro, deve ter um controle bem rigoroso. Sim. Eu imagino que não seja fácil para manter a saúde, né? A gente fala que o HIV, ele não tem rosto. Não tem rosto. Né? Uhum. Isso daí a gente pode ir para os dois lados, tanto do lado que a pessoa ela consegue ter uma vida ali o mais próximo do normal possível, tanto também o lado da prevenção, porque a gente nunca sabe né, o que a gente vai encontrar ali no nosso dia a dia. E eu gosto bastante de falar porque não é somente a transmissão via a transmissão sexual do HIV. A gente tem a transmissão via nascimento, a gente tem a transmissão via profissional de saúde. Às vezes eu tô ali fazendo eu como sou dentista, fiz uma anestesia no paciente. Eu furo a pele do paciente, né, tenho contato com sangue, com mucosa, com pele, com fluido corporal, acabo na hora de tirar, de desmontar a seringa, acabo me furando. Então assim, a gente tem outras formas de contaminação que não, às vezes, necessariamente estão ligadas com a parte sexual, né? E tem ainda, claro, na década de 70, 80, o estigma era muito maior. Mas hoje em dia ainda existe. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho HIV. Ela já cria em volta dela, pelas outras pessoas, assim, nossa, né? E aí? Não se cuidou, alguma coisa assim. Mas às vezes ela já nasceu com isso. Porque existe a transmissão na hora do trabalho, na hora do parto, de mãe para filho, ou na hora própria, às vezes a mãe não sabe que tem, ou por falta de informação, via amamentação. Então, às vezes a pessoa, ela não teve aquela escolha se eu vou me contaminar com HIV ou não, ela acabou já nascendo com essa doença. Então, assim, hoje em dia as tecnologias, elas estão muito à frente, então a pessoa fazendo acompanhamento, a pessoa utilizando a medicação da forma correta, ela consegue ter uma vida aí praticamente normal. Não falo 100% normal, porque ela precisa se cuidar. Né? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. O medicamento, ela não pode às vezes ali se expor tanto a um frio tão grande, alguma coisa assim. Tem uma imunidade um pouquinho mais baixa, mas assim, se cuidando 100%. A gente... Hoje em dia, inclusive, nós temos estudos aí e temos pacientes que comprovam isso, que a gente consegue diminuir essa carga viral desse paciente que possui HIV para zero, praticamente. Pois eu até ia te perguntar. Então, o paciente, ele não transmite mais a doença, porque ele é um paciente que está controlado, ele é um paciente que está medicado, ele é um paciente que faz os exames dele ali com uma certa frequência, então ele está zerado ali na carga viral, praticamente. A gente não fala zerado, porque senão a pessoa estaria curada, né? Isso. Mas ele fica, a gente chama de indetectável. Então, quando a pessoa atinge essa carga viral indetectável, ela fica, entre aspas, como se ela não tivesse o HIV. Então ela não chega a contaminar ninguém, tanto na forma aí íntima, quanto na forma ali para um profissional de saúde, ou até a mãe. Hoje em dia, tanto que tem mães que têm HIV, que conseguem ter parto natural, conseguem amamentar os filhos, por causa da medicação e das tecnologias aí que a gente tem hoje em dia. Olha que interessante, né? Interessante. Então mudou bastante, pelo menos nesse sentido, né? As pessoas também podem ter reduz um pouco, né, aquela carga, né, Sim. aquele estigma todo, como você falou, que existia lá atrás, né, Sim. e antes as pessoas já olhavam meio torto, né, essa pessoa ali já é aquele preconceito, aquela coisa toda, mas como você bem falou, né, e outra, independentemente do que tenha acontecido, né, ninguém tem o direito de julgar a vida do outro, já começa por aí, né, então ainda mais, né, imagina uma pessoa que não tinha a menor ideia de que poderia estar sendo, por exemplo, um profissional da saúde, né, infectado, um bebê, né, no aleitamento materno, tantas coisas, né, ninguém, como eu falo, as coisas, elas, infelizmente, né, todo mundo está suscetível, acontece. Então, acho que ninguém tem que sofrer nenhum tipo de preconceito, seja por qualquer situação. E fico muito feliz em saber que hoje nós temos, então, essas formas de prevenir.
essa profilaxia, esse estudo que você, inclusive, já na época do teu mestrado, então já pensou, poxa, vou desenvolver porque realmente eu quero transformar a vida de alguém, eu quero poder demonstrar que a gente tem essa possibilidade, né? Inclusive, por quê? Porque as grandes mídias não noticiam, não falam, né? E a gente precisa ter conhecimento, gente. É isso, por isso que eu sempre estou aqui, eu brigo por isso, porque são assuntos importantes, são informações que fazem a diferença na nossa vida e que a gente nem imagina. Sim. Eu, como apresentadora do programa há 4 anos, eu não tinha ouvido falar, né? E a gente traz aqui temas dos mais variados, dentro da área da saúde, inclusive, que eu sempre falo, a gente fala de direito e de justiça e todas as temáticas que estão a eles relacionadas estão aqui no programa, porque saúde é direito. Sim. Direito de todos que estão aí terem acesso à saúde e da melhor maneira possível. Por isso a informação aqui que vem para vocês e desta forma aqui excepcional, né, que justamente traz algo que realmente muitos de nós provavelmente não tínhamos ouvido falar. Sim. Então acho fundamental, doutora, que realmente estudos como esse seu sejam desenvolvidos cada vez mais de forma ainda mais contundente e a gente possa levar isso com maior frequência para as pessoas, para que elas conheçam realmente, sabe? E você, nessa tua experiência, nessa tua busca, né, por exemplo, porque você também fala de saúde bucal, inclusive foi objeto da tua coluna. Se você também quiser falar um pouco sobre essa temática, porque eu achei bem importante, porque eu vejo pessoas reclamando muito, né, de ardência e esse tipo de coisa que incomoda, usar pasta específica para tolerar um pouco aquilo, problemas de gengiva, esse tipo de situação. Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre esse assunto. Claro. Bom, a síndrome da ardência bucal, ela é uma alteração, não vou te dizer recente, mas ela é estudada um pouco mais a fundo recentemente. O que ela é? Ela é uma alteração numa língua, numa bochecha, numa gengiva. Gengiva, né, principalmente. Aonde né? o paciente ele não tem nada visível, a gente não consegue ver ali nenhuma lesão, nenhum machucado, mas o paciente ele relata pra gente que ele sente a boca dele arder, como se tivesse queimado. Sabe aquela sensação quando a gente toma uma colher de sopa muito quente, ou quando a gente come uma comida que tá um pouco mais apimentada, que fica aquela sensação de queimação? É isso que o paciente relata pra gente. Em casos mais extremos, o paciente ele chega a relatar até dor, e quando você faz o exame ali no paciente, ele não tem nada. Então, por que eu acho um tema interessante? E esse assunto eu pesquisei enquanto eu ainda estava na minha graduação, foi tema do meu processo de iniciação científica que eu fiz durante a graduação, porque o paciente ele sente um desconforto tão grande, e às vezes o paciente olha ali no espelho, né, e ele não vê nada. Ele não vê nenhum machucado, nenhuma ferida. Então, o que automaticamente ele já pensa? Eu estou com alguma alteração mais grave. Estou com algum tipo de lesão, algum tipo de câncer, algum tipo de alguma coisa mais grave. Alguma coisa tá estranha. Já causamos um certo, ali, um desespero pro paciente, porque ele sente tudo isso e não vê nada. E não vê nada. Porque é diferente, por exemplo, de uma gengivite, né? Que tá ali exposto, tá vermelho, uma afta, alguma coisa. Às vezes um local que o paciente fez uma cirurgia, que você consegue ver, né? Ou quando machuca, né? Às vezes até bate a escova, sim. E é uma situação que a gente não vê nada. O que a gente percebeu durante essa nossa pesquisa? Que isso acomete principalmente mulheres, por causa das alterações hormonais que nós temos. Infelizmente, a gente sofre mais com isso, né? Falta de algum hormônio, vitamina, excesso de algum outro, vitamina. O nosso corpo ele é muito sensível a isso. Então, a gente percebe que isso afeta mais o sexo feminino, porém, homens também relatam esse desconforto. E a gente percebe que o público que mais vem ao nosso consultório para falar sobre isso, que relata sobre isso, são pessoas ali que têm um pouco de ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade, ela tá todo mundo, né, diagnosticada ou não diagnosticada, então ela tem outros efeitos que pode ter, perda de cabelo, às vezes a pessoa fica com uma coceira de pele, alguma coisa assim, e a gente percebeu que os pacientes também relatavam essa ardência bucal, e a gente percebia que eram pacientes ansiosos
ou com diagnóstico, né, de um psiquiatra ou de um psicólogo, ou pacientes que mesmo assim no consultório eles se demonstravam ansiosos, né. Pacientes que fazem ali uso de algum tipo de medicação para diabetes, para pressão alta, então assim, é uma doença, a gente fala que é uma alteração multifatorial, não é uma alteração que você vai chegar no meu consultório, eu vou falar assim, não, você tem síndrome da ardência bucal, você faz esse tratamento e acabou, resolveu. É uma alteração que precisa de acertos e erros na hora de fazer esse tratamento, justamente porque o causador dela pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Então, eu acho interessante também falar sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa tá sentindo isso e não consegue identificar o que que é, ou às vezes ela chega no dentista e fala que tá com, eu tô sentindo minha boca queimar, e às vezes o profissional não entrou em contato ainda com nenhuma alteração parecida, ou às vezes desconhece o assunto de uma forma mais profunda, que não consegue orientar o paciente, né? E, bom, você já deve ter queimado a sua boca alguma vez com sopa, com alguma coisa. Com pastel. Com pastel, aquele vaporzinho, é desconfortável e incomoda. Às vezes a gente fica incomodando ali 2, 3 dias, imagina uma pessoa que sente isso às vezes diariamente, inteira, né, ali. 24 horas por dia. Então, eu acho interessante a gente colocar esse assunto aqui para, se alguém estiver sentindo alguma coisa, já entender o que que é e pode às vezes dar o primeiro passo para buscar uma ajuda. Buscar um e tem um tratamento daí adequado para isso. Hoje em dia nós temos várias opções de tratamento. A gente vai precisar aí, claro, saber a intensidade, às vezes o local que sente isso, se sente mais de manhã, se sente mais à tarde, se sente mais à noite, ou se sente 24 horas por dia, né? O tratamento principal da minha pesquisa, dentre muitos que a gente tem, foi o uso da camomila. Para o tratamento ou para o alívio desses sintomas. A gente fala que a síndrome da ardência bucal, como uma ansiedade, às vezes com uma depressão, a gente não tem um tratamento definitivo. A gente consegue ajudar esse paciente a diminuir o máximo possível esses sintomas, ou deixar ele o mais confortável possível para que ele consiga viver a vida dele ali do mais normal possível. Então, e eu acho muito interessante a camomila porque ela é natural. Ela não tem contraindicação. Então, você pode usar, eu posso usar, uma criança pode usar. Assim, eu tenho problema do coração, tenho pressão alta, tenho diabetes. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Então, qualquer um pode fazer uso. A forma de tratamento que eu estudei foi, você vai fazer um chá concentrado de camomila. A quantidade pode ser o quanto você achar necessário. A gente fala normalmente uma garrafinha ali de 500 ml, que te dura o dia inteiro. Você vai fazer esse chá de uma forma mais concentrada, ele vai ficar bem com aquela coloração amarela. Você vai armazenar ele na geladeira. A gente fala ali que pode armazenar em torno de 24 a 48 horas, para não perder as propriedades da camomila, né? E você vai fazer bochechos durante o dia. Tô aqui, senti minha boca um pouco incômoda. Faz um bochecho, dispensa. Se quiser tomar o chá, também não tem problema, mas a gente percebe que isso ali acalma um pouco essa mucosa e tende a diminuir essa sintomatologia. Dá uma retração ali, né? Essa sintomatologia, sabe? E eu achei muito interessante quando a minha professora orientadora propôs essa pesquisa, porque camomila é de fácil acesso. Entre aspas aí, barato, não temos contraindicação, é fácil de você achar, é fácil de você preparar. É fácil de tomar. É fácil de tomar, se você quiser, até auxilia, às vezes, quem tem muita ansiedade, o estômago, tudo. Então eu achei muito interessante. E isso, quando eu comento com as pessoas sobre essa alteração, sobre a síndrome da ardência bucal, as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que isso existia. Às vezes sempre alguém fala, eu tenho uma conhecida que tem essa alteração. E eu vou falar pra ela, vou comentar, né? Hoje em dia existem até pomadas que estão sendo feitas com o princípio ativo da camomila, para que possa ajudar essas pessoas de uma forma talvez mais efetiva, mais que absorva um pouco mais, para ajudar a aliviar essa sintomatologia. É interessante, porque eu mesma não conhecia também, né, esse problema. Eu sempre ouvi falar de gengivite, de, enfim, afta, inflamações e tal, mas particularmente dessa síndrome eu nunca tinha ouvido falar, né, da gengiva, enfim, da ardência, né, na gengiva. Então é interessante, o bucal, né, na verdade não é necessariamente só ela pode atingir
Tudo dentro da região da boca, parte interna, até às vezes um pouco... Mas é perto dos dentes mesmo, né? A região mais afetada dos que a gente escuta é a região de língua. De língua? De língua. Olha só. É uma região que às vezes está sempre em contato ali com os dentes, então o dente é uma estrutura rígida, né? Então é onde o paciente sente mais, às vezes o paciente come uma comida que está um pouquinho mais quente, sente um desconforto maior, ou às vezes uma comida um pouco mais apimentada também sente esse desconforto. O paciente fala às vezes, pra eu beber água, tomar um sorvete, não sinto nada, mas eu vou comer ali uma sopa ou um arroz com feijão que está um pouco mais quente. Condimentado também, né? De repente. Sinto essa dor, mas pode afetar tudo, gengiva, bochecha na parte de dentro, tudo que é molhado que você sente dentro da tua boca pode ser afetado. E não tem, assim, necessariamente uma idade, uma predisposição? Não nada, tem, não nada. Tem. Pode dar, é aleatório. Pode dar uma criança, pode ser um adulto, um adolescente. Idoso. Tanto faz. Tanto faz. O que a gente percebe mais ela tá muito ali, a gente tem uma linha muito tênue entre a síndrome de aderência bucal e a ansiedade, depressão. Então, assim, eu falaria pra você que uma média ali a partir dos 17, 18 anos, porque a gente considera que uma criança, um adolescente não tenha, entre aspas, tantas preocupações ou tantos acontecimentos durante esse período curto de vida, né? Então a gente falaria eu falaria a partir dos 20 anos, mais ou menos, tá? Mas não afeta para a exposição maior. Pelos acontecimentos naturais da vida. Mas não descartaria qualquer outra idade abaixo disso daí. Você pode... Como não é uma doença, não é uma alteração forte, pode atingir qualquer coisa. Interessante, né, gente? Bom, não acabou ainda, a gente volta com mais um bloco aqui com a doutora Vitória, mas já serviu aqui pra gente entender várias questões que afetam a saúde bucal, né? Que inclusive não só aquelas que já conhecíamos aqui, mas também essa síndrome aí da ardência bucal que eu realmente desconhecia e aprendi hoje aqui com a doutora Vitória. Realmente, quando conhecer, né, tomara que, né, a gente possa também levar essa boa informação e saber que existe uma forma, pelo menos, de aliviar, né, de tratar esse problema que acomete aí inúmeras pessoas, infelizmente, né, mas que bom que hoje nós temos pesquisadores, temos pessoas que, como você, né, doutora, investigam, se debruçam sobre o estudo, a pesquisa acadêmica, porque é isso que traz as respostas para a sociedade, né, graças à academia, graças às pesquisas é que a gente consegue evoluir como sociedade, evoluir em todos os aspectos da vida, transformando realmente as nossas vidas, melhorando a qualidade, né, dessas pessoas que infelizmente acabam sofrendo com esse tipo de distúrbio. Mas não é isso, não é só isso então, gente, a gente volta, espera mais um pouquinho aí, logo logo nós estaremos de volta para conversar mais aqui com a doutora Vitória. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, um lugar de inspiração, autoconhecimento e empreendedorismo. Tem mulher que tem tudo na vida. Tem um bom trabalho, ganha bem, tem casa, família, filhos, tem uma agenda de trabalho cheia e uma conta corrente gorda. Mas o coração dela não se sente assim tão cheio. Muito pelo contrário, é um coração que muitas vezes está vazio. E essa mulher, ela começa a se perguntar, por que eu me sinto assim? Por que a felicidade parece que é só para as outras pessoas? E hoje eu quero te contar uma coisa bem importante. A ciência fala que a felicidade não acontece porque você tem sorte, mas com o jeito que você organiza a sua vida. Por isso que o tema de hoje é organização para uma vida mais feliz, com 5 pilares que eu quero contar para você. E eu gosto também sempre de dar uma olhada nas escrituras para trazer para você. E em João fala que nós devemos nos permanecer conectados à fonte da vida. Porque com isso nós nos alinhamos por dentro e não apenas pelas coisas que vivemos. Existe uma causa invisível para a infelicidade e ela é pouco percebida por nós. Porque quando nós temos tudo que precisamos ou quase tudo, a gente até pensa que está tudo bem. Mas o coração tá ali falando que não tá faltando alguma coisa. E isso acontece na nossa vida quando ela está organizada para a gente conquistar sonhos, objetivos e não para conquistar a nossa felicidade. E é nessa hora que muitos sentimentos aparecem.
Muitas vezes você se sente culpada, cansada, compara a sua vida com a de outras mulheres e acha que a delas está melhor do que a sua. Você está sempre em débito com você mesma. Aquele tempo que você não tirou para as coisas que você gosta. Você faz tudo para os outros e não sobra quase nada para você. E talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso nesse momento. Ou você já viveu isso, mas você pode superar esses sentimentos e viver com mais felicidade. Eu sou empresária, mentora, especialista em psicologia positiva e neurociência. E os cientistas estudaram sobre a felicidade e eles falam que a organização de uma vida mais feliz é uma construção de 5 pilares. E o primeiro deles são as emoções positivas. Mais tempo para a família, mais tempo para os amigos, dar aquele abraço gostoso, apertado em quem você ama. O segredo é saber dizer não para o excesso de atividades e ter tempo para o que realmente importa para você. O segundo é o propósito. Ter um propósito é saber a direção para onde você deve ir na sua vida e não ficar perdida. O terceiro, escolha os seus relacionamentos. Quantas vezes você ouviu palavras que te machucaram? Mesmo que doa, a melhor opção é limitar o tempo de convívio com essas pessoas e estar próxima de quem gosta de estar com você. Essa pessoa sim vai fazer bem para o seu coração. O quarto é parar de sobreviver e começar a viver. É preciso ter um tempo para o seu descanso, para a leitura, para os cuidados com você mesma. Se você não está na sua agenda, você não tem prioridade na sua vida. Você já parou para pensar nisso? O quinto é a conexão espiritual diária. Eu já vi mulheres mudarem completamente quando passaram a começar o dia com 10 minutinhos de silêncio, oração, meditação. A espiritualidade organiza o seu coração antes do mundo começar a bater forte nele com o excesso de compromissos. A felicidade precisa ser planejada, não apenas as suas metas. E talvez você não precise mais estudar tanto e conquistar tantas coisas. Talvez você precise apenas reorganizar o que você já tem. E como profissional, eu ajudo a mulher a organizar a sua vida para o sucesso e para a felicidade. Descobrir as forças que você tem é uma das formas de você aumentar esse seu poder. Organizar prioridades, criar limites, construir com propósito. Com essa organização, a sua vida fica muito mais leve, muito mais gostosa de ser vivida. Você é mulher de sucesso, você merece muito mais. Agora eu quero te convidar para apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está nessa tela e me acompanhar no nosso próximo encontro. Você vai descobrir como eliminar os pensamentos que te prendem na ansiedade. Um beijo e eu te espero lá. Bom, gente, nós vimos aqui hoje, enfim, né, muitas temáticas, né, relacionadas à saúde, especialmente aqui saúde bucal, né, que é tão importante para nós, profilaxia, né, que inclusive a doutora vem desenvolvendo nas suas pesquisas acadêmicas e que também vem desenvolvendo, né, vem trazendo aí, transmitindo esse conhecimento e realmente repercutindo de forma tão positiva na nossa sociedade. Mas, doutora, então, quando a gente fala, né, de pesquisa acadêmica que transforma, eu imagino até que você já, como disse, foi picada, né, pelo bichinho da vontade de trazer, né, essas inovações, essa melhoria, né, para a população. Imagino que você tenha outros projetos também. Eu gostaria de saber, se você puder já trazer para a gente aí o que você vem pesquisando, o que você já está começando a amadurecer, a gente até já entender aí qual a linha, um pouquinho mais aí do que você vai desenvolver. Eu acho a área acadêmica uma área excelente. Desde a faculdade, como eu já disse, eu tinha esse interesse em migrar para essa área, né? O mestrado, ele tem uma duração ali de 2 anos, dependendo do tempo da pesquisa, 3 anos, e depois a gente já pula direto. Claro, quem tem interesse, né, você pode dar essa pausa para o doutorado. O doutorado, ele já é um pouco mais difícil, ele é um pouco mais extenso, né? É uma pesquisa normalmente um pouco mais densa, de profundidade.
A gente ainda não tem nada concreto, né, assim, nenhum tema com martelo batido, mas a gente tinha um interesse, eu falo eu digo meu professor orientador, a gente trabalha numa equipe. É uma equipe. É uma equipe. A gente nunca tá sozinho quando a gente fala em pesquisa. Sim. Então eu gosto sempre de falar a gente porque engloba todo mundo. De avaliar alterações bucais, dentárias ou em tecido mole, de pacientes que estão dentro do ambiente hospitalar. Porque às vezes o paciente está lá, obviamente, por uma situação muito mais grave do que às vezes uma dor de dente, ou uma afta, uma ferida. Porém, a condição bucal desse paciente dentro ali de uma UTI, dentro de um internamento, ela é muito importante. Porque a boca, querendo ou não, é um lugar com a proliferação de bactérias muito grande. Sim. Então a gente gostaria, se fosse possível, né, aí para realizar um trabalho científico exigem muitos pontos que precisam ser conectados, né? A gente gostaria de avaliar quais seriam essas alterações que mais aparecem nesses pacientes que estão dentro do âmbito hospitalar, né? Sejam internados de forma, não digo eletiva, mas assim, por serem acometidos de formas mais leves, tanto por pacientes que estão dentro da UTI. Eu tive a oportunidade também de realizar um curso de odontologia em ambiente hospitalar, e nós atendemos pacientes que estavam ali, principalmente em âmbito de UTI, e, claro, dentro do nosso corpo humano como um todo, naquela situação que o paciente se encontra, às vezes a boca ela não é o principal que o médico, que o enfermeiro vai dar atenção. O paciente está sentindo dor, o paciente está sentindo incômodo, em outros locais eles vão dar preferência, né? Mas eu acho muito interessante o papel do dentista dentro desse âmbito hospitalar, porque às vezes o paciente, ele tá incomodado com alguma coisa, mas ele não consegue, às vezes, ou falar por algum motivo, ou às vezes é um paciente mais idoso. Então, assim, às vezes tem coisas pequenas, às vezes um bochecho, às vezes uma gaze umedecida a gente consegue aplicar nesses pacientes, que consegue aliviar esse problema que ele está sentindo. Ou até mesmo, hoje em dia, existem atendimentos que são realizados por dentistas dentro do ambiente hospitalar. Extrações, tratamento de canal. Não te digo nada estético, porque não é o objetivo, né? Mas tratamentos que vão ali provocar o conforto, que vão aumentar o conforto desse paciente. Porque imagine você ter tantos outros problemas e ainda ter que lidar com uma dor de dente, com uma afta que não se cura. Né? Então, o nosso trabalho é esse, avaliar, o nosso interesse, né, é avaliar quais seriam essas alterações que são mais apresentadas por pacientes dentro desse âmbito hospitalar, para que a gente consiga, talvez, direcionar os dentistas que estão dentro desse ambiente a procurarem ali formas de auxiliar o paciente nessas questões, nesses quesitos, né? E claro, aí o mundo da pesquisa, ele é infinito, né? Às vezes a gente está trabalhando num projeto, de repente já surge outro, a gente consegue engatar uma outra pesquisa, um outro veio aí para um assunto parecido. Então, assim, a gente está sempre sujeito a novidades, né? É mesmo, né? Eu posso te falar que isso é agora o nosso projeto, mas semana que vem já pode mudar, eu posso trazer mais 3. Então, e a gente, de repente, se apaixona por alguma coisa, assim, né? No meio do caminho ali, surge um assunto, fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso? Olha que bacana, e você se apaixona pelo tema e começa. E transforma. Às vezes até você muda a tua linha de pesquisa. Né? Você fala, não, eu não quero mais pesquisar sobre isso, porque, né, já vi gente ali terminando o 3º ano do doutorado, fala, não, eu quero outra coisa. Eu cansei, eu me apaixonei pelo tema, mas eu acho que eu fiquei tanto ali que, de repente, não é isso. No meio do caminho, eu entendi que era esse assunto. Então, normal, né, porque faz parte, e a gente tem que evoluir e sempre tem que aprimorar a pesquisa, né. Então, é muito legal, e você, quando se acontecer, né, mudando ou mesmo dentro dessa temática, traga para a gente também poder informar nosso público, né, direcioná-los, enfim, para que nós possamos entender um pouquinho mais, né, dessa área odontológica, né, que é tão fascinante para a gente também, a saúde bucal, que pode, se negligenciada, gerar tantos outros problemas, né? A gente pensa que não, mas você deve ver todo dia lá no teu consultório, né, doutora? Alterações. A gente fala que a prevenção, ela é o melhor remédio. Isso de uma forma geral, a gente falando, mas da boca principalmente. Então, às vezes é mais fácil, mais barato, mais rápido, você ir no dentista ali pelo menos 2 vezes por ano. Fazer uma limpezinha. Uma limpeza, um raio-x, do que você precisar realmente ir quando você está com dor. Ou quando você percebe que tem alguma coisa errada. A gente
o dente é duro, o dente não vai me causar tanto problema, a gente subestima. Só quem teve uma dor de dente sabe o que é. Eu ia falar isso agora, só quem teve uma dor de dente sabe o que é uma dor de dente. Às vezes um pé quebrado não incomoda tanto igual uma dor de dente. Não mesmo. Então, eu falo... Eu já tive os dois. Eu falo, a prevenção é o melhor, é o melhor. A gente pode falar isso em todos os assuntos que a gente abordou aqui hoje, que a prevenção, ela é o melhor caminho. Então, se você ainda não marcou a tua limpeza com o seu dentista, melhor ir, porque a prevenção é o melhor remédio. Eu sei porque eu assim, eu morei muitos anos no Japão e lá eles têm um tratamento odontológico muito diferenciado. Não sei se a doutora já teve contato com esse universo lá no Japão, ou pelo menos, né, como que funciona lá. Então, lá é tudo extremamente caro, muito difícil, inclusive até para usar aparelho, né, odontológico também é ortodôntico, né, na verdade, é muito caro, não é para qualquer um usar. E eles têm outra concepção acerca dos dentes. Lá, eles acham bonito o dente encavalado, por exemplo. E também tem um porém, né, eu acho que é uma questão muito de convenção social. Por quê? Porque a doutora, melhor do que eu, vai saber dizer que o japonês, eles têm arcada dentária menor, né? E daí os dentes, praticamente, eles ficam ali apertadinhos. A gente fala que é mais dente do que boca. Mais dente do que boca, não é? E daí começa a encavalar mesmo. E daí o que aconteceu? Essa convenção social. Então, já que a gente não consegue resolver o problema, então a gente normaliza isso. Que isso é o bonito, né? Que é o estético. É o estético, né? Então, o padrão deles é achar mesmo, eles até falam kawaii, né, porque é bonitinho, né, e para eles é comum, aqueles dentinhos encavalados, eles acham bonitinho, mas pra gente não é, né, pra gente, a gente quer dente branco, dente reto, né, tudo bonitinho. Então eu morei muitos anos lá, 10 anos, então eu estava acostumada com aquela situação, e de ir muito pouco ao dentista. Muito pouco mesmo. Então, daí você sai de inclusive lá no Japão, eles têm a mentalidade assim, não precisa ficar escovando. A hora que estragar, vai no dentista, troca e arruma. Então, é muito diferente, gente. Assim, uma coisa que eu me espantei muito ao morar lá foi justamente essa concepção de que não precisa cuidar. O Brasil tem um mentor meu que fala que o Brasil ele tem os melhores dentistas do mundo. E eu acho que a gente pode abordar isso para a saúde. Acho que o Brasil tem os melhores profissionais de saúde do mundo. Tanto que a gente escuta aí de gente que faz turismo de saúde para vir para o Brasil, e médico, consulta, dentista. A gente não tem, primeiro, a gente não tem nenhum sistema de saúde integrado fora do Brasil que atenda, né, de forma gratuita. Temos os nossos problemas, né, nossos tropeços, as nossas quedas, mas realmente o Sistema Único de Saúde e a saúde como um todo, ali, particular, plano de saúde, do Brasil, realmente, não vamos generalizar, porque temos, né, todas as coisas acontecem, mas nós temos um dos melhores profissionais de saúde do mundo. Então eu acho que quem mora aqui, quem é brasileiro, quem tem oportunidade de vir, tem que aproveitar isso para não deixar passar, né? Com certeza, porque não é em qualquer lugar, especialmente aqui em Curitiba. As pessoas têm um acesso muito grande, muito importante aqui, justamente nos postos de saúde, postos 24 horas, atendimento, realmente que é assim, de excelência, se for para considerar o que a gente vê fora. Né, fora do país você tem que ter os seus planos de saúde que você paga, enfim, né, dependendo da situação. Não é atendido se não pagar, não tiver dinheiro, você não é atendido. Então, no Brasil, nós temos aí, por isso que a gente sempre fala, né, que muita gente só enaltece o que é de fora, né, tal da síndrome do vira-lata, né, a gente tem que começar a enaltecer o que a gente tem no Brasil, né, a gente tem muita coisa boa aqui, a gente tem que falar, primeiro, dos nossos grandes profissionais como você, doutora, né, por essa pesquisa magnífica que você fez, continua fazendo e vai trazer para nós ainda novidades aqui, e, enfim, de tudo que a gente tem de bom aqui, realmente enaltecer, porque a gente tem um país incrível, com, enfim, tudo de bom, né, uma natureza, enfim, é que a gente tem pouca exploração no sentido financeiro, né, pouco investimento, né, enfim, por N motivos que não vale nem a pena entrar aqui, né, pesquisa, infelizmente, ela não tem, né, um grande financiamento como deveria ter, mas se a gente investir mais, se a gente direcionar mais esforço para isso, se a gente apostar mais nesses profissionais, com certeza a gente vai ter um país muito melhor, muito mais desenvolvido, muita tecnologia, porque o que não falta é recurso, recurso no sentido assim,
nossa, eu sempre ouvi falar desde pequena, né, que se a gente explorar realmente tudo que tem na Amazônia, por exemplo, a gente consegue achar cura para muita coisa ali, né, para muita doença, para, enfim, desenvolver muitos medicamentos, mas é que a gente não tem investimento para isso, né, então, se a gente investir de verdade, talvez a gente tenha aí... o que eu gosto de falar, que eu acho que é uma frase aí que bastante gente conhece, que ninguém te tira conhecimento. Ninguém te tira, podem te tirar dinheiro, podem te tirar tua casa, podem te tirar teu celular, mas conhecimento ninguém te tira. Então, qualquer oportunidade que tenha de ler um livro, de estudar alguma coisa nova, não importa se tá na tua área de atuação ou não, eu acho muito importante. Então, assim, sempre que... Eu acho que qualquer forma de conhecimento é válida, seja ela muito intelectual ou apenas uma informação ali, né? Assisti essa informação, achei interessante, é uma forma de conhecimento, é uma forma que você está acrescentando ali alguma coisa na tua vida. Então, eu acho que conhecimento, ele é a base de tudo, né? Então, acho que esse é isso aí, né? E é atrás disso que a gente tem que ir sempre, né? Mas, doutora Vitória, eu lhe agradeço muito por ter participado conosco aqui do programa, né, por aceitar também o nosso convite para se tornar colunista, né, estar conosco aqui, e também, claro, sempre que você quiser, as portas do programa estão abertas também para que você volte trazendo novidades, porque isso realmente é o nosso papel, né, para difundir essas informações, para melhorar a nossa sociedade cada vez mais. Perfeito, tá? muito obrigada. Agradeço muito. Você deixar as suas redes sociais, né? Claro. A principal rede social que eu uso é o Instagram, VICK Pereira 22, então Vic Pereira 22, quem quiser dar uma olhada. Não posto tanto sobre odontologia como eu gostaria, porque, né, a gente tem essa questão de conflito de interesses na hora de publicar sobre pesquisa, mas... aí, com o decorrer das colunas, a gente vai colocando e alimentando mais esse Instagram de dentista aí. Com certeza. Muito obrigada. Agradeço muito mesmo, tá, doutora? E sempre seja muito bem-vinda aqui no Direito e Justiça. Muito obrigada. E, claro, sucesso cada vez maior na sua pesquisa aí. Muito obrigada. Agradeço muito o convite, gostei muito de participar. Adoro sempre passar o conhecimento para frente. Muito obrigada. Isso é mais importante. Eu agradeço mais uma vez também a você, meu querido público, queridos telespectadores que sempre estão nos acompanhando, sempre aqui nos prestigiando, nesse projeto grandioso que nós temos de levar para você o que nós temos de melhor, né, com nossos profissionais aqui, seja de Curitiba, seja aí do país, que vocês sabem que a gente traz, até porque quem está aqui normalmente está aí fazendo um grande trabalho pelo país, está no país, está fora dele também, e realmente está levando o nosso nome, está levando aquilo que a gente faz de melhor no mundo, né? Então, quero que você sempre se sinta contemplado, se sinta abraçado e saiba que tudo isso é por você e é para você. A gente quer que você realmente assista esse programa e que ele faça a diferença na sua vida, seja em conhecimento, seja possibilitando a você também se inspirar nesse profissional que está aqui, para que você também saiba que é capaz e que pode chegar onde você quiser, porque tudo é possível quando a gente crê, quando a gente corre atrás e quando a gente acredita que pode se tornar cada vez melhor do que nós fomos ontem, porque esse é o objetivo. Não precisa ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor do que você foi ontem, e aí isso sim vai te levar onde você quiser estar, onde você merece estar também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser.